Então eu vou mostrar aqui uma ferramenta que é o Python para fazer a geração de gráficos de bode. E tem uns scripts bem fáceis para utilizar e fazer os testes para saber se a gente está no caminho certo ou não. Eu já tinha mostrado o LTSpice para fazer o gráfico de bode, mas eventualmente a gente não vai ter o circuito para nos dar a função de transferência. Então, se a gente tem só a função de transferência e às vezes o circuito não é fácil de ver, então a gente precisa ter uma ferramenta que a gente simplesmente bote lá a função de transferência e a gente vai obter o gráfico de bode a partir dessa função de transferência. Então aqui eu estou utilizando o Python, eu deixei um vídeo como fazer a instalação dele, para quem não souber fazer isso, quem não tiver ele instalado, e as bibliotecas que precisam ter para poder rodar ele. Então quem quiser dar uma olhada, dá uma verificada lá no tutorial de instalação do Python para engenharia. Então basicamente a gente pode fazer de duas formas. A gente pode ou começar a inserir comandos aqui direto no terminal do Python, ó, diretamente aqui, ou a gente pode fazer um script direto e fazer esse script rodar e ficar muito mais fácil, né? Porque a gente não precisa ficar redigitando tudo, né? Então acho que usar o terminal aqui não seria uma coisa tão útil. Então esse aqui é o terminal do Python, e aqui eu tenho alguns arquivos que eu já gerei, já criei, e eu vou deixar na descrição aí também esses arquivos para baixar, que já estão meio direto ali. Eu vou explorar cada um deles aqui, como que faço para usar. Então, para efeito de teste, eu vou usar essa função de transferência daqui, desse exercício aqui que eu tinha mostrado já, questão 2, o gráfico de bode com LTSpice. Então vamos considerar que a gente não tivesse o circuito, que a gente não soubesse qual é o circuito, e a gente tivesse somente a função de transferência. Então, basicamente a gente vai utilizar, vamos abrir o arquivo que eu já tenho pronto aqui para isso, né? E eu vou mostrar o que tem nesse arquivo. Então aqui está um script em Python, ele é um arquivo bode1.py, que é a extensão do Python. E aqui o que tem? Tem no início um cabeçalho chamando as bibliotecas, as principais funções que a gente vai trabalhar. E aqui a gente está atribuindo o nosso sinal. É uma variável, né, que a gente criou uma variável, basicamente a declaração de uma variável, né? E a gente está dizendo que essa variável vai receber o sinal .lti, e aí aqui está a função de transferência. Então, olhando o nosso exemplo do nosso circuito, a nossa função de transferência era algo do tipo 1000 dividido por S mais 1000. Então, como isso aqui é a função de transferência em si, a forma como ela está descrita aqui é a seguinte: é a parte de cima, o numerador, e a parte de baixo, o denominador. Só que isso aqui são os coeficientes do polinômio. Então, no caso em cima, a gente não tem nenhum S, né? Então é só 1000. Se a gente tivesse só S, a gente teria que botar, se fosse, por exemplo, 1S, né? Seria 1,0. Ou seja, não tem nenhum número sem o termo S. No caso, um S elevado a 0, né? E aqui a gente tem o S elevado a 1, né? No caso, é 1000, é só direto. E aí a parte de baixo seria 1 e o outro número, né, que seria o termo sem o S, seria 1000. Então, 1000 dividido por 1S mais 1000. Basicamente isso já vai ter, já dá para a gente gerar, já é a nossa função de transferência. Aí depois tem uma declaração aqui, W, mag, fase e signal bode. Isso é basicamente a gente está atribuindo o nosso sinal para W, mag e fase. Seria magnitude, fase e o ômega. E aí depois a gente vai plotar a figura e chamar o semilog x para dizer que esse gráfico que vai ser plotado agora é o gráfico da magnitude. Então ele pega o W e joga a magnitude. Aí tem os labels aqui pro gráfico, né? Que é para aqui a gente vai plotar o label x, que é o eixo x do nosso gráfico, né? Eu escrevi aqui frequência e estou especificando que é radianos por segundo, é só um texto.
e o label Y, que é amplitude, e é em dB. Botei também aqui um grid para mostrar, e o grid maior para fechar, para ter x e y. Também eu botei aqui uma margenzinha só para ficar afastado e poder visualizar melhor. E o outro gráfico vai ser o gráfico da fase. Então, de novo, chama a função plot figure, que vai abrir um outro gráfico, e vou botar no semilog x, só que agora eu vou botar a fase de ômega. E aí vou botar o que são cada eixo, né? Declarar o que é cada eixo, nesse caso aqui é o ângulo. Vamos botar também o mesmo grid que foi colocado aqui, basicamente. Aqui também, vou dizer que o grid é true, que tem que aparecer. E a margem. E aí plot show para exibir o gráfico. Então essa função aqui está de acordo com o que está aqui, e ele vai ter que produzir esse mesmo gráfico aqui. Obviamente não vai produzir o gráfico assintótico, mas vai produzir o gráfico lá, o gráfico real, né, o calculado. Então vou dar um run aqui, ele pergunta se quer salvar, ok. Vai chamar o terminal e tá lá, tá exibindo o gráfico. Então o que ele... Vou tentar juntar aqui para aparecer os dois juntos. Mas ele botou aqui a magnitude, o gráfico de magnitude e o gráfico de fase. Deixa eu puxar um pouco mais para cá para aparecer. Aqui a gente pode ver que a gente tem a nossa quebra exatamente na frequência de 1000, né, que é onde estava tendo a quebra. E a gente tem aqui a nossa fase, como é que a gente sabe, né, que é 1000, né? Então, sendo um circuito classe 2, ele tem que, nessa frequência tem que ter um ganho de menos 3 dB. Então a gente pode dar um zoom aqui até. Deixa eu ampliar aqui para dar um zoom. Vou ampliar mais. Vou dar um zoom aqui bem nessa frequência. Então tá aqui o nosso 1000 e aqui está o nosso ganho de menos 3 dB. Exatamente como é previsto para um sistema classe 2, né, aparecer. Então é uma maneira bem rápida, e aí o que a gente faz? Agora a função de transferência é diferente. Vamos dizer que o meu termo aqui não é mais 1000, é 1, por exemplo. E aqui também é 1. Ou seja, a minha frequência de quebra é 1. Então eu vou dar um run. Ok, salvar. E aí ele já vai atualizar o gráfico. Então tá lá, a mesma coisa que foi calculado com a HP, ele vai gerar aqui o gráfico. Só que agora na frequência de 1. Mas eu tenho aqui, o ganho é ganho unitário, né? Então 0 dB. Mas vamos dizer que o meu ganho seja de 10. Então eu vou rodar de novo. Ok. E ele vai exibir os gráficos agora para um ganho de 10. Para um ganho de 10, ele vai dar o quê? Ele vai dar 20 dBs de ganho na origem, no caso. Então ele inicia em 20 dB e aí cai 20 dBs por década quando chega na frequência de 1 radiano por segundo. Aqui ele já exibe em radianos. Aqui embaixo vai exibir o valor do eixo X e do eixo Y. Então a gente pode ver aqui a nossa quebra, ó, que acontece exatamente em 17, ou seja, 3 dBs abaixo dos 20. Tá correto? Tá certinho. E aqui o gráfico de fase. Ele vai exibir aqui em graus, né? Então a gente tem aqui, exatamente nesse ponto, a gente tem que ter 45. Tá lá os nossos 45. Eu até vou dar um zoom aqui para aproximar. Mas aqui, bem na frequência de quebra, o nosso 1 radiano por segundo tem que ter menos 45 graus. E tá bem certinho. Então essas ferramentas elas são bem fáceis de usar, são bem práticas. Eu vou deixar todas lá já para quem quiser ir brincando com elas. E aí eu faço um vídeo explicando cada uma. Tem umas que eu botei uma chamada para poder digitar e tal. Mas esse aqui foi um videozinho bem rapidinho, só para mostrar o que dá para fazer plotando gráficos aí. Então dá para plotar mais de um gráfico na mesma figura, dá para fazer o diabo aqui. Beleza? Falou!